Fala galerinha do Dominantes Online! Então, olha só, parte 4 das principais reações inorgânicas, tá? No último tópico de funções inorgânicas. Presta atenção agora, porque a gente vai falar nesse tópico. A gente vai falar sobre as reações de dupla troca. Né? Vou deixar aqui nesse meu marca-texto, nesse meu marca vermelho, para não ter problema. Também pode ser chamado de permutação, mas é um termo muito incomum. Eu deixei aqui em todos eles falando, mas dupla troca é literalmente onde você tem uma substância molecular ou iônica, né, mas principalmente as iônicas, você vai ter a troca de um cátion com um ânion, né, de um cátion para um outro cátion ali. A gente vai ver isso na prática, não tem problema. Tá? Aí, olha o termo, olha a definiçãozinha para não ter problema. Ocorre quando duas substâncias compostas se combinam, formando outras duas substâncias compostas. Fica meio ao léu, porque assim, é mais fácil em questão da definição em comparação com os outros. Né? A comparação de um material, ou melhor, de uma reação de simples troca, porque tem uma substância simples nos reagentes e tem uma substância simples do lado dos produtos. E aí você tem também a decomposição e análise. Na decomposição só tem um reagente, uma substância reagente. E na análise só tem uma de produto. Ou seja, se não tiver nenhum desses quesitos, você já classifica o material como dupla troca. Mais fácil. A principal reação que a gente vai trabalhar na dupla troca é a neutralização. Neutralização tá focada de forma visível, de forma escondida, tá lá sempre neutralização. Um composto ácido ou que tenha características ácidas reagindo com um composto básico ou um composto que tenha características básicas. E agora, nesta aula, é o momento de você revisar todas essas possibilidades. Preste atenção, a primeira é a mais clássica de todas, é a neutralização total. Então, você tem um ácido, uma base, vai reagir formando sal mais água. E aí, lembrando sempre que na hora da neutralização total, o número de Hs, o número de H+, tem que ser igual ao número de hidroxilas, tá? Para que a reação forme essa mesma quantidade de água. Né? Deixa eu apagar aqui, ficou melhor, tá? Para que forme o mesmo número de águas ao final desse processo, tá bom? Além disso, além dessa estrutura aqui, o que mais também? Aí o sal formado é o que sobra, né? São 3 grupamentos do ácido nítrico, então são 3 nitratos, é um nitrato de alumínio. Ah, Bruno, são 3, então é trinitrato? Não, não precisa, porque o alumínio precisa de 3. Então a gente já sabe a proporção entre eles, não precisa descrever no nome, tá bom? Entre os íons. Tá revisando, se tem a neutralização total, também temos a neutralização parcial. Na neutralização parcial, a gente tem o seguinte, ó, veja bem, HNO3, AlOH3. Nesse caso aqui é o mesmo dali, só que eu não balanceei esse cara. Eu estou propondo que é 1 para 1 aqui, veja bem, é 1 para 1. Se é 1 para 1, só forma uma água. E sobra quem? Nesse caso sobra a hidroxila, tem mais hidroxilas. Então, no caso da neutralização parcial, o número de H+, é diferente do número de OH-, mas ainda assim forma água e ainda assim forma uma nova substância. Tá vendo? Ainda é uma dupla troca. Ainda está trocando, está tirando um H dali e com um OH. Só que como tem mais outros OHs nesse caso, formou um hidroxissal. Se tivesse mais H+, formaria o que a gente conhece como hidrogenossal. Né? Que é o caso do NaHCO3, do bicarbonato de sódio. Tranquilo? Então bora lá. Tem mais? Lógico, a gente já falou vários tipos de neutralização ao longo das funções inorgânicas. A gente tem, por exemplo, um óxido com características básicas reagindo com ácido. Também não forma sal com água. Então você tem duas substâncias compostas formando duas outras substâncias compostas. No caso do óxido básico, para você montar a reação, você tem que lembrar dele como seria numa base. O óxido de cálcio é o hidróxido de cálcio também, se você quiser pensar nele assim. E aí você montaria o sal formado.
tá? Se você tem esse formato de reação, você já prevê qual vai ser o meu próximo slide, vai ser o invertido. Mentira, que não foi, tá mais à frente. Olha só, aqui você tem uma reação já que é um pouco diferente. Nesse aqui tem o óxido básico com ácido, aqui você tem os sais com os ácidos. Aí sim, não é neutralização. Nesse caso, quando você tem as reações de sais na dupla troca, a gente tem uma regra chamada regra do Berthollet, né? Que é a formação de um produto que seja mais insolúvel ou mais volátil, tá? Então a tendência, ou mais fraco, né? Se for forte com fraco. Nesse caso, com sais principalmente, né? Ou entre ácidos, a gente vai ver isso também, você vai ver essa formação. Então, por exemplo, se é um sal com ácido, vai formar outro sal e um outro ácido. E aí, se o ácido formado for mais fraco, ok. Se o sal formado for insolúvel, também ok. Por exemplo, aqui você tem o nitrato de prata com ácido clorídrico. Tá? O nitrato de prata é um sal solúvel, existe uma tabela lá de solubilidade nos sais. Tá? Já aqui o que é formado é um composto que é o cloreto de prata, que é um cloreto insolúvel. Né? Então por isso que a reação acontece. Se fosse produtos solúveis, a reação não iria acontecer. Ah, Bruno, é tipo aquela reatividade da simples troca? Essa regra de Berthollet Só que é menos comum a gente trabalhar se a reação de dupla troca vai acontecer ou não, tá? Então, por isso que eu não foquei tanto nisso, mas nos casos gerais. E aí, olha só, o ácido, ambos são fortes, mas o sal formado é um sal insolúvel, então essa reação tende sim a acontecer. Se os dois sais fossem solúveis, aí não tinha motivo para essa reação acontecer, tá? Bom, sais com bases também, né? Mesma ideia. Só que aqui você tem a formação, por exemplo, de uma base que é volátil, que é o hidróxido de amônio, uma base volátil. É a única base volátil que a gente trabalha, tá? Só para você lembrar. Já o sal, ambos os sais são sais solúveis, então não modificaria, tá? Aqui, além do que também é uma base mais fraca e mais volátil. Tem dois fatores para essa reação acontecer. A tendência de formação de algo mais fraco, não de algo mais forte. Bom, reação entre sais, mesmo sentido, tá? Só que no caso de sais, é a solubilidade que conta. Então, se forma um sal insolúvel, serve. Repara o seguinte, para não ficar acelerando alguma coisa, olha só, o cátion do primeiro sal se liga ao ânion do outro sal. O cátion de mais um sal se liga ao ânion de um outro sal. Dupla troca, trocou só. Foi? Beleza? Tranquilo? Entendeu como o cloreto de prata é insolúvel, então a reação acontece. Se formar uma das substâncias que é insolúvel, já tende a acontecer. Agora, se ele fosse reagente, já ficaria meio difícil, porque o reagente é insolúvel. Tá bom? Bom, e aí a gente tem também outras, como por exemplo o bicarbonato com ácidos. Bicarbonato, ele vai reagir então como se fosse o carbonato, mas na verdade vai ocorrer a decomposição. Você lembra que bicarbonato se decompõe em CO2 e água. Só que acontece uma troca, né? Forma-se o sal e o resto é CO2 e água. Aqui, por exemplo, ó, bicarbonato, né, com ácido clorídrico. Troca. Então, o cátion vai se ligar ao ácido clorídrico. E aí, então, se você pensa, formaria o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico se decompõe em água e CO2. CO2 é volátil, vai embora para a atmosfera. Beleza? Tá? É gás, né? É volátil, é gás. Beleza? E aí a gente também tem os óxidos anfóteros para fechar. Óxidos anfóteros reagem com caráter ácido com caráter básico. Então tem a reação dele com ácido, a gente já viu lá em óxidos, é uma reação de dupla troca também, tá? E aí só cuidado, porque é muito fácil montar a reação dele com ácido, porque como ele é um cátion, é fácil mexer, é metal, né? Ele na forma cátion é fácil de mexer. Então aqui, por exemplo, do alumínio, o alumínio como cátion é mais 3, então é fácil montar o produto gerado. Agora, quando ele reage, sabendo que o óxido de alumínio é um óxido anfótero, quando ele reage com uma base, montar a estrutura dele como ânion é mais dificilzinho, tá? Aí é mais fácil de identificar visualmente, mas um óxido anfótero com uma base também é uma reação de dupla troca, tá? Nesse caso não segue regra de Berthollet, são as neutralizações também.
Foi, beleza? Então com isso a gente fecha todos os conjuntos de reações. Repara que nessas últimas partes, essa parte 1, 2, 3 e 4, foi mais um de geral falar sobre as reações que a gente trabalhou nas funções inorgânicas. Então é muito comum você ter essa aplicação dessa parte, dessas aulas, com as funções inorgânicas para a compreensão geral do conteúdo. E assim a gente fecha essa parte da matéria. Até um próximo módulo, até uma próxima aula. Beijo grande e fui!